E aí galera, Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar como eu finalizo uma peça no Photoshop, dando aquele efeito, leve efeito 3D, que acho que vocês já devem ter visto em algumas ilustrações por aí, junto com um efeito de ruído também. Então, bora lá pro tutorial. Bom, eu vou tentar passar o passo a passo de uma forma mais direta, sem muita especificação técnica e tudo mais do Photoshop. Então eu vou falar uns atalhos, vou tentar deixar escrito, né, os atalhos na tela para facilitar também o entendimento. Então vamos lá. Para fazer o efeito 3D, você tem aqui o desenho em uma layer normal. Eu vou duplicar essa layer, que eu vou dar um Ctrl J no teclado. Pronto. Ó, duplificou aqui no cantinho, tem duas layers. Aí, essa camada de layers é onde a gente vai aplicar o efeito para dar o efeito 3D na camada de baixo. Vou dar um zoom aqui. Eu vou apertar Ctrl T, que ele vai criar a ferramenta de transformar. E eu vou dar 4 cliques para o lado esquerdo com as teclas do teclado. Tá vendo que ele mexeu um pouquinho. Vou dar Enter. Aí aqui nessa layer que você copiou, a layer de cima que você acabou de movimentar, você vai apertar com o mouse e com o botão direito nela, aqui fora do nome, fora de tudo, e vai aqui na primeira opção, Blending Options, que vai abrir essa janela aqui. Outro jeito de você abrir essa janela aí mais rápido, vou fechar aqui, é você apertar com o botão esquerdo do mouse 2 vezes aqui onde está vazio. Ela abre aqui também. Aí, aqui em Blending Options, aqui em cima mesmo, tem várias opções aqui, mas a gente vai focar aqui em cima. Aqui em Channels tem o RGB, que são as cores primárias, né? Red, Green and Blue. São aqui que eu vou mexer para dar o efeito 3D. Então eu vou tirar uma dessas cores da imagem de cima, aí ela vai dar um efeito diferente. Tá vendo que mudou ali? Então dependendo da cor que eu tirar, ele dá um efeito diferente. Geralmente no 3D a gente tira o Green e o Blue, que são o G e o B. Aí ele fica assim, se eu der um Enter, clicar aqui em cima nessa setinha, eu vou movimentar a imagem, vocês vão ver que é bem aquele efeito 3D clássico, vermelho e azul, né, que fica, que é o vermelho e o ciano. Então vou voltar como tava, 2 cliques aqui de novo. Aí se eu quiser um outro efeito de cor, aqui ó, tem o rosa e verde, aqui também o azul e ciano, vamos ver que tem alguma outra. Aqui é amarelo e azul, mas não dá pra ver muito bem, agora dá. Então você pega o efeito que te combina mais com as cores da sua ilustração também, não precisa necessariamente ser apenas o efeito padrão. Eu vou deixar esse mesmo com o vermelho. E você tá vendo que eles estão em layer separado, né? Então não tem como eu aplicar o efeito de noise nessa camada aqui de cima, porque se eu apagar a camada de baixo, ó, essa camada de cima é inteira vermelha, porque só sobrou a cor vermelha que eu tirei nos canais lá no channel. Então eu ativei aqui de novo. Então eu vou criar uma camada em cima, onde vai estar mesclado tudo que eu fiz no projeto. Então para criar essa camada, eu vou apertar Alt, Ctrl, Shift, E. Ele cria uma outra camada que não tem nada a ver com as de baixo. Ó. Então é tudo que eu fiz aqui, ela vai comprimir em uma camada só. Essa camada aqui eu também vou duplicar ela, Ctrl J. E eu vou vir aqui em Filter, Noise e Add Noise. Daí vai abrir essa janelinha aqui. Vocês viram que ele já aplicou um efeito de noise aqui na imagem, de ruído. Eu deixo o ruído geralmente entre o 5 e o 8, então sempre fico brincando. Se coloca muito pra cá, ela fica muito forte. E se for muito baixo também, quando você posta a imagem em rede social, como ela diminui, nem aparece o efeito de ruído. Então eu tento manter entre 6 e 8, dependendo do tamanho da imagem, eu vou brincando com isso. Eu vou deixar... Vamos ver. Tá, esse 7,73. Aí aqui tem outras opções aqui embaixo. Tem o uniforme, que é esse aqui. Tem o gaussiano, que ele é um pouquinho mais forte, olha a diferença. Vou tirar, pôr, ele fica um pouco mais forte. Tem para deixar esse efeito monocromático. Então, se eu clico aqui, ó, ele fica com os pontinhos de noise e de ruído ficam preto e branco, né? Preto e cinza. Eu prefiro deixar numa peça sem o monocromático e no uniforme. Dou um OK.
Aí se eu der um zoom aqui, dá pra ver bem que tá com os dois efeitos. Tem uma outra coisa que também eu faço às vezes, que o efeito 3D ele pode ser muito forte e dá uma impressão ruim na hora que você olha pro desenho também, ainda mais nessa parte focal que é do rosto. Então muitas vezes eu vou voltar aqui, voltei só pro efeito 3D, eu tirei o noise que eu tinha feito. Vou voltar aqui, só onde estava o 3D, primeira parte. Então, se ele tivesse, tipo, muito pra cá, por exemplo, tá vendo que ela desfocou? Toda essa parte do olho, da boca, ficou estranho pra olhar, pra peça, né? Então, às vezes, eu quero deixar esse efeito 3D na imagem, mas eu quero tirar o do rosto. E aí, então, eu vou criar uma mask aqui. Eu venho aqui na camada, que eu fiz o efeito 3D, clicar nesse ícone aqui, pronto, ele vai criar essa página branca aqui do lado. Essa página é a mask, então eu vou mexer com ela só com tinta preta e branca monocromática. Não dá pra você pintar nela com outra cor. Então eu tô aqui com a cor preta. Se eu pego o brush e eu passar ele em preto, ele apaga o que tá nesse layer. Tá vendo que eu tô tirando o efeito dos olhos e da boca. E o resto ficou. Se você olha aqui na camada, ele tá a parte preta e a parte que foi deletada. Se eu pegar a cor branca aqui e passar, ele volta como se ele voltasse o que tava na camada. Então o preto exclui e o branco volta. Vamos voltar pro preto. Aí. Então esse é um outro jeito, daí eu deixo assim, ok? Ficou legal, ficou com efeito só no cabelo, só na roupa, no corpo, e o rosto não. Aí eu vou querer criar uma outra camada, porque não dá pra eu adicionar o ruído apenas nessa, porque essa camada é a camada 3D. Olha como fica só ela, sozinha. Então foi as partes que eu excluí, que eu não queria efeito nessa parte. Então eu vou criar uma camada com tudo isso que eu fiz pra salvar ela tudo comprimida, que é o Alt, Ctrl, Shift, E. Aí ele cria essa nova layer. Nessa nova layer eu vou duplicar ela, apertando o Ctrl J. Selecionar a camada de cima e vamos adicionar o noise de novo. Filter, Noise, Add Noise. E tá aqui, já tá na configuração que eu tinha feito antes. Dá um OK. E é basicamente isso, é bem rapidinho, é bem simples. Eu não quis falar tantas regras, tantas normas. Então é basicamente isso, só salvar depois disso. Espero que tenha ficado direto e claro e fácil de entender. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário também. Eu vou tentar responder todo mundo. Espero que tenha sido uma dica útil. É uma coisa bem básica, mas eu queria passar pra vocês também, que é uma coisa que eu faço em praticamente todos os meus desenhos pra finalizar. Se eu não faço noise, eu faço apenas o 3D, ou se eu não faço 3D, eu faço apenas o noise. Então eu sempre vou intercalando e brincando com isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal que ajuda muito. Comenta qualquer sugestão ou ideia ou dúvida que eu vou responder. Ativa a notificação do canal também, eu tô postando vídeo toda semana. E até a próxima. Valeu, falou!